Um alimento milagroso que cai do céu e alimenta as pessoas necessitadas. Isso está acontecendo lá na Angola, na África. E as pessoas simplesmente não sabem de onde vem, né? Elas comem e dizem que tem gosto de pão de mel. Esse mesmo milagre foi descrito há milhares de anos atrás na Bíblia como maná. The taste, I can't describe it. It tastes of everything that I've ever eaten that is so good. Mas e aí, será que isso é verdade? Está acontecendo nos dias de hoje? Qual que é a explicação por trás disso? Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Recentemente, o aplicativo TikTok ultrapassou o YouTube em horas assistidas num período de 30 dias. Isso quer dizer que você goste ou não, vídeos curtos na vertical são uma tendência. E é por isso que o Reels agora do Instagram tem a capacidade de gravar vídeos de até 1 minuto. Inclusive fica a minha reclamação aqui do porquê o Instagram não liberou para mim ainda os Reels de 1 minuto. O meu só dá 30 segundos. Tem mais alguém aqui que só dá 30 segundos também? Então ele é? Enfim, o YouTube agora com o Shorts, né, que também são vídeos na vertical de até 1 minuto, para tentar frear um pouco, né, do fenômeno TikTok. Bom, eu particularmente prefiro o YouTube, mas é inegável o sucesso da plataforma chinesa. Sendo assim, diversos tipos de conteúdo são produzidos no TikTok, além das famosas dancinhas. E peneirando aí alguns criadores, eu acredito que dá pra gente trazer conteúdo aqui no canal. Por exemplo, antigamente eu trazia muitos vídeos aqui desmistificando alguns virais da internet, se é fake, se não é, de onde surgiu. E eu tô pensando em trazer vídeos aqui, né, como se uma espécie de quadro, onde a gente tenta, pelo menos, né, é sempre bom lembrar que eu não sou o dono da verdade, mas a gente tenta pelo menos entender alguns virais, se é verdade ou se não é. Como, por exemplo, o que nós vamos falar hoje, que é esse vídeo aqui que me enviaram sobre o maná que cai do céu. Calma aí que vocês já vão entender. Vamos ver o vídeo. O vídeo é desta criadora chamada de Pri Marvila. Ela tem 516 mil seguidores no TikTok, bastante, né? E o vídeo aqui, vocês podem até perceber, que é esse daqui, ó. Tá com 1 milhão de views, viralizou e a gente vai ver agora. O lugar que cai maná do céu até hoje. Se você já ouviu falar dessa passagem bíblica que Deus fazia com que caísse maná dos céus para alimentar os hebreus, então você vai ficar maravilhado com a história desses moradores que alegam que cai maná do céu lá desde o fim da Guerra Civil até hoje. Esse local fica na Angola, na África, e as pessoas não veem quando cai o maná. Simplesmente quando amanhece ele já está lá, e é como se Deus estivesse dizendo: eu ainda cuido deste lugar. Um pastor e professor ficou maravilhado, porque enquanto ele provava este alimento misterioso, ele sentia que o sabor era o mesmo descrito na Bíblia, como se fossem pedaços de mel. Ele disse que a consistência é como se fossem floquinhos de pipoca, e enquanto ele comia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Em lugares que não há comida para comer, muitas pessoas foram sustentadas por esse maná durante anos, assim como está descrito em Êxodo. Todas as pessoas que foram ao local e experimentaram o maná disseram que o sabor é inigualável, não existe nada na terra que se pode comparar. Bom, emocionante, né? Bastante. Emoção, né? Vai ver a musiquinha, todo um clima ali, bem... Não tem como não dizer que não mexe com você de alguma maneira, né? E não instiga você, né, a compartilhar esse conteúdo, né? Ainda mais... A galera fala muito questão de alimento, da África, né? Então, quem acredita, né, em Deus e tal. Até que dá emoção. Bom, a primeira pergunta que eu fiz quando eu assisti esse vídeo é: o que raios é maná? Eu confesso que eu não sou um cara tão religioso assim, mas eu acredito em Deus, né? Mas o maná, ele é uma espécie de alimento milagroso. Ele caía do céu, né, literalmente do céu, nos tempos bíblicos para alimentar os necessitados, né? Quando o povo israelita, que foi liderado por Moisés, caminhava rumo pelo deserto ali, a terra prometida. Bom, é descrito na Bíblia que o povo, né, de Israel passava por muitas dificuldades, dentre elas a falta de alimentos. E para suprir essa falta de comida, Deus então enviava um alimento do céu para nutrir o povo de Israel. Segundo o livro de
êxodos, após a evaporação do orvalho formado durante a madrugada, né, aparecia uma coisa miúda, em forma de flocos, como uma geada branca, parecido com aquela parte branca da pipoca. Geralmente esses flocos eram moídos, cozidos e assados, sendo transformado em bolo. Bom, é descrito que o seu sabor lembrava o sabor de pão de mel, realmente, assim como foi dito ali no vídeo do TikTok. Bom, então qual seria a explicação, né, para isso? Será que é mesmo possível cair um alimento milagroso do céu e alimentar uma nação durante 40 anos? Bom, é claro que o maná dos tempos bíblicos é uma questão de fé, né? Realmente não fica um pouco difícil a gente tentar comprovar alguma coisa aqui. Mas para a gente entender melhor, a gente tem que separar os manás, tá? Ou seja, a gente vai separar o maná da Bíblia, né, de milhares de anos atrás, e o maná, esse novo maná aí do TikTok, que é o dos dias atuais na África, lá na Angola. Bom, o maná da Bíblia, lá do tempo de Moisés, era descrito que ele não poderia ser guardado para outro dia, senão estragava. Abre aspas. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Êxodo 16, 19 e 20. Ou seja, caiu o maná do céu durante ali a madrugada e as pessoas tinham que comer no mesmo dia, exceto aos sábados. Nos sábados, Deus então fazia cair uma quantidade maior na sexta-feira e as pessoas guardavam para o sábado, porque no sábado não caía, e é dito também que sábado era o único dia que dava para conservar o maná, que dava para você guardar. Abre aspas. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Êxodo 16, 23, 24. Fecha aspas. Bom, outra coisa que é descrito na Bíblia também é que esse maná, ele era preparado, né? Seja ele cozido, assado, moído, enfim. Bom, poderia não ser uma regra, mas pelo que é descrito, normalmente esse maná era preparado, ao contrário do maná ali do TikTok. E como eu disse, esse maná da Bíblia não tem como a gente explicar aqui, né? Como é dito no livro de Êxodo, era um alimento milagroso que caía do céu. Enfim, é uma questão de crença mesmo, né? Algumas pessoas acreditam, outras não. Isso daí é uma escolha de cada um, a gente tem que respeitar quando a pessoa quer. Mas esse não é o ponto, né? O nosso ponto é tentar entender um pouquinho desse maná do TikTok, que segundo o que a gente viu no vídeo aí, cai até nos dias de hoje, e ninguém conseguiu explicar até agora o que é isso. Que porra é essa? O que já torna isso até um pouco mais difícil de acreditar. Como que existe algum lugar da Terra que nos dias atuais cai um alimento, né, que sacia ali a fome das pessoas, e ninguém, absolutamente ninguém, foi até agora lá estudar isso, explicar, isso não virou notícia em toda quanto é mídia e até hoje? É um pouco estranho, né? Que não tá me cheirando bem não, viu? Isso é coisa de espertinhos. Bom, primeiramente, esse vídeo que aparece no TikTok das pessoas lá em Angola supostamente pegando então o maná, ele não é exatamente de hoje, né, dos dias atuais, como faz parecer o vídeo do TikTok. Ele é um vídeo já filmado há pelo menos uns 7 anos atrás, né? Aqui no YouTube ele está descrito como O Milagre do Maná Seed. Tem 20 mil visualizações e foi postado em 2014. E nesse vídeo é dito que esse maná aí da Angola, ele cai toda quarta e sexta, diferente do da Bíblia, que caía todos os dias, exceto ao sábado. É dito também que as pessoas comem desse maná, mas não é o único alimento que eles possuem. Tanto que quando mostra a mulher lá amassando um negócio assim, não é o maná que ela está amassando. Eles têm outro tipo de alimento lá, uma espécie de trigo e essas coisas. Alimento. Até mesmo também porque no vídeo diz que foi filmado, onde é aquele local ali, é Luanda, que é a capital da Angola, que é onde cai ali o maná. E essa cidade é uma das que mais se desenvolve lá em Angola. Ao contrário, de novo, do que o vídeo deixa entender, que eles praticamente só vivem
desse maná. Outra diferença desse maná com o da Bíblia é, de fato, a duração, né? Que esse maná aí de Angola, ele dura muito mais tempo, não um dia só como o da Bíblia. Bom, isso segundo o testemunho de um pastor, que ele foi lá, nesse local aí, conseguiu recolher um pouco de maná e supostamente teria trago para o Brasil, guardado ali por mais de um mês e levado para estudo. Afinal, do que é feito o maná? Bom, segundo esse pastor, após análises, estudos laboratoriais, o maná ele é composto por glicose, aminoácidos e minerais, ou seja, é tudo que o corpo humano precisa para sobreviver, além de água, é claro. Levei essa amostra do maná e algumas semanas mais tarde ele me manda um relatório oficial todo. Em resumo, ele diz, é constituído esse material de açúcar simples, quer dizer, frutose e glicose, sais minerais, e mencionou aí os 7 ou 8 sais minerais diferentes, e traços de aminoácidos. Então ele diz, tudo é apropriado para a alimentação humana. Me deixa comer. Bom, eu procurei esse estudo e eu não encontrei nenhum artigo científico, não consegui encontrar nada, além de páginas que replicavam o que esse pastor tinha dito. Então, se alguém encontrar, me envia, por favor, mas eu quero o link do artigo acadêmico científico, tá? Não sites dizendo que o pastor replicou. Qual a explicação por trás desse maná? Bom, como eu disse, o maná da Bíblia fica um pouco difícil de explicar, apesar de alguns dizerem de algo que se trata de algo que a gente já vai falar um pouquinho, né? E esse maná da Angola, então, o que seria? Então, supostamente teria uma explicação, né? Para a gente tentar entender um pouco desse maná, a gente precisa primeiro conhecer uma planta chamada de tamargueira. Bom, é bom a gente não confundir com a tamareira, tá? A tamargueira é uma coisa e a tamareira é outra, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, tá? Bom, e apesar de ambas florescerem em ambientes secos, né, como o deserto, por exemplo, como eu disse, pelo que eu entendi, são plantas diferentes e a espécie de frutos que elas dão também são diferentes. Bom, essa planta, a tamargueira, ela é como se fosse um arbusto que pode variar até 8 metros de altura. E ela existe principalmente em regiões secas como o deserto lá na Ásia e na África, tá? Bom, uma das características desta planta é exalar durante a noite gotículas de seiva. E essas gotículas elas se condensam e caem no solo durante a noite. Bom, além da tamargueira, a gente precisa conhecer um bichinho também. Esse bichinho é chamado de cochonilha. Esse bichinho mede de 3 a 5 milímetros e ele se alimenta da seiva de plantas e excretam, né, o excesso do carboidrato ali que eles ingeriram de uma substância meio doce, meio branquinha, né, que supostamente então seria aí esse maná. Ou seja, é bosta de bicho. A grosso modo, sim. Bom, aqui no Brasil, esse bichinho ele é considerado uma praga de jardim. Então seria uma possível explicação para o maná, né, tanto dos tempos bíblicos quanto esse maná de agora? Talvez. Talvez. Não tem como a gente bater o martelo aqui. Como eu disse, a ideia é a gente tentar entender um pouquinho com um olhar um pouco mais cético, né? Porque é claro que um vídeo de 1 minuto de TikTok revelando esse suposto milagre com uma trilha sonora triste de fundo, né? Apelando pro emocional das pessoas, é claro que vai viralizar muito mais do que esse nosso vídeo aqui, tentando entender um pouquinho. Agora o que eu quero saber de você é se você realmente acredita, né? E aí é uma questão de crença, que cai maná do céu até os dias atuais, até os dias de hoje. Eu não tô acreditando. E por que nenhum cientista foi explicar isso? Eu não encontrei nada. Por que isso não bomba, né, na mídia, por exemplo? Eles não querem mostrar, né? Vai vir gente falando, não, que eles não querem mostrar isso aí, entendeu? Para não fazer as pessoas acreditarem em Deus. Bom, eu não acho, né, hoje em dia, tão fácil como gravaram aquele vídeo ali, com o celular, com essas coisas, por que não tem mais relatos disso, né? E por que só nessa região da África, sendo que existem outras regiões, passam mais fome do que essa, né? Essa nem de longe é a região que as pessoas mais passam fome. Só Deus sabe. Bom, são muitos questionamentos, a ideia do vídeo é essa mesmo, levantar bastante questionamento. Eu espero que tenha elucidado um pouquinho, né? Ou talvez confundido você mais ainda. E se tiver algum outro vídeo do TikTok que esteja viralizando e quer que a gente analise aqui com um olhar um pouco mais cético, me envia
no Instagram, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!